Olá pessoal, vamos fazer o perguntão de hoje. Temos aqui a primeira. A Dani mandou aqui em vídeos diferentes, não tem problema. Vamos ver aqui a pergunta. Estaria certo o seguinte cálculo, considerando o total aportado em um único título durante anos. A mudança da alíquota de 15 para 17,5 impactaria em receber 14% a menos de patrimônio no vencimento do título em função da diferença de 2,5% da alíquota? Vamos ver, pessoal, vamos ver. Eu já tinha calculado por alto numa simulação que para o IPCA 40 poderia reduzir o rendimento em 11%, tá? Agora, qual é o impacto patrimonial? Vamos dar uma conferida, pessoal. Nós vamos ter que fazer duas simulações, uma com cada taxa e ver a diferença final. Para isso, eu vou pegar aqui, vamos pegar o IPCA 50. Por quê? Porque quanto mais longo o título, maior a penalidade, né? Porque mais imposto de renda acumula, infelizmente também a juro composto, né? Porque se o seu rendimento, que é a base do imposto de renda, a base tributária do imposto de renda é o seu rendimento, o que está rendendo aqui, quanto mais acumular, mais imposto paga. Infelizmente é isso. Então, eu coloquei aqui o IPCA 50. Ora, quanto que eu terei lá no vencimento do IPCA 50? Vamos descobrir o valor nominal atualizado de hoje. Está aqui, 4.518,37. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, que facilita, né? Está aqui. Por que o VNA, pessoal? Porque o que eu recebo no vencimento de um tesouro IPCA principal é o VNA corrigido pela inflação, tá? A taxinha extra é a taxa de desconto, ou seja, quanto que eu estou pagando para receber esse VNA corrigido? Olha, eu estou pagando hoje 833. Então aqui está a taxa IPCA mais 699. Nessa diferença de 833 para 4.518, tá? Isso aqui é 7% ao ano, tá? E a inflação é o próprio reajuste do VNA. Bom, como são 25 anos, nós vamos colocar aqui uma inflação e nós vamos colocar aqui o VNA futuro. Ora, quem vai ser o VNA futuro? O VNA futuro é o VNA de hoje mais vezes 1 mais taxa de inflação, elevado a quanto? Vai vencer aí daqui a 24 anos e 11 meses. Tá? Para efeito de simplificação, vamos colocar 25 anos. Pim, deu a mesma coisa, por quê? Porque eu coloquei zero de inflação aqui. Se a inflação for tão baixa quanto 1%, esse VNA já vai para 5.700, né? Vamos colocar um número mais realista aqui. Realista mesmo seria 6%, né? Que é a média aí do período de existência do Tesouro Direto. Então, 15.300 é o VNA futuro. Então, tá aqui. Vamos colocar aqui, então, IR de 15%, IR de 17,5%. Tá? Nós vamos chegar a isso aqui. Primeiro lugar, então, o que recebe bruto para cada um título é isso aqui. Os dois receberão a mesma coisa. O ganho de capital vai ser quem? Vai ser isso aqui menos o preço pago. Tá aí de acordo? É praticamente o prêmio todo, né? Porque o coisa vai multiplicar tanto, o rendimento final vai ser tantas vezes maior, né, pessoal? Que acaba sendo praticamente aí quase que o valor integral do que a gente for receber. IR. Então o imposto de renda vai ser o ganho de capital vezes 0,15 ou 15%. E aqui vai ser o ganho de capital vezes 0,175. Tá? E o líquido? O líquido é quem? É o valor final menos
o imposto de renda, eu estou ignorando a B3 para facilidade de cálculo, ok? Antes que alguém comente aí. Numa alíquota, eu chego a R$ 13.130 com um título investido. E no outro, eu chego a R$ 12.769, tá? Então, se aqui for 100%, quanto que é aqui? Vejam que não é tanto quanto a pessoa achou, tá? Mas é maior do que o aumento da alíquota. Viram isso, pessoal? Viram isso? Você pode chegar e dizer que 2,75 é nada e dizer que eu estou passando pano. Não, não é verdade isso, pessoal. Eu acho que é muito cruel isso aqui, porque justamente essa majoração, como é que a diferença final aqui na rentabilidade é bem maior, tá? Mas aqui é o resultado do patrimônio, é diferente da rentabilidade final, tá? A rentabilidade final, só por curiosidade, quanto que seria? Isso aqui sobre isso aqui menos 1 sobre 100. Eu acho que vai dar muito mais do que 11%, né? Sobre isso aqui menos 1. A diferença da rentabilidade final chega a 43%. A diferença, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos ver aqui, ó, quanto que é. 43% a diferença na rentabilidade. Mas no patrimônio é 2,75. O que é muito ruim. Por quê? Porque é mais do que a alíquota em si mudou. A alíquota mudou 2,5%. Só que nós somos penalizados em 2,75. Por quê? Porque também tem juro composto no imposto de renda. Vocês acham que o governo não sabe disso? Por favor, né, pessoal? Então tá aí. Não é tão alto quanto 14%, mas de qualquer maneira é um número ruim. É um dinheiro que o governo está aqui tirando dos investidores que estão abrindo mão de consumir hoje, certo? Porque esse dinheiro podia estar sendo consumido hoje. Só que se consome hoje, o que acontece? Pressiona a inflação. Então, por que punir os poupadores? Se os poupadores estão ajudando a não ter inflação, abrindo mão do consumo de hoje. Pararam para pensar nisso, pessoal? Quem está poupando e economizando hoje está contribuindo para a redução da inflação, porque ele está tirando dinheiro da economia e deixando parado no mercado financeiro. Certo? Isso aí deveria ser considerado pelo governo, mas infelizmente não está sendo. O Tesouro Educa 26, sempre o Educa mais curto, é o título mais indicado para aplicar um montante, não é todo o patrimônio, para curto prazo, evitando o de Selic, para fixar o ganho real apesar da ineficiência tributária? Seria um trade-off entre fixar a rentabilidade real, tendo que recolher IR nos pagamentos mensais e acumular até o vencimento sem pagar IR, podendo ter uma rentabilidade menor caso a taxa Selic reduza no caminho. Não, tendo uma rentabilidade maior se a Selic reduzir no caminho. Se a Selic reduzir no caminho, quem perde é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic só ganha se a Selic continuar alta. Haja vista que a duração estimada é de 2,5 a 3 anos. Quais são suas considerações? Poderia comentar sobre a estratégia Ladder utilizando os Educas e se ela seria uma alternativa ao Selic? Bom, o que pode acontecer? Com a duration mais curta de 2,5 a 3 anos, a gente tem um risco de perder para a taxa Selic no Educa 26 até esse prazo. Só que a duration é um cálculo matemático de risco. De fato, o título acaba em dezembro de 2030. Então, nas últimas parcelas, a probabilidade é de ganho, porque você vai estar não com uma duration ainda de 2,5, 3 anos, mas você vai estar com uma cronologia de 4 para 5 anos. Nas últimas parcelas é mais provável que ganhe. Mas no cômputo geral, tem uma chance de perder para o Tesouro Selic. Tem uma chance, depende de como se comportar. Inflação mais taxa versus a taxa Selic, tá? Posto isto, à medida que você
está propondo uma estratégia ladder, uma estratégia escadinha, pegando, por exemplo, Educa 26, 27, 28 e 29. Coloca esses 4 aí, que vão acabar em 34. Aí, como a duration vai ultrapassar em muito 3 anos, vai ultrapassar em muito a chance vai ser cada vez maior de ganhar do Tesouro Selic. Tanto do 28 quanto do 31, quanto de um outro que vem aí coincidir nesse prazo. Por quê? Porque a gente sabe que o Tesouro IPCA curto, ou seja, aquele até 5 anos, ele ganha do Tesouro Selic correspondente. Como verificar isso? Vai lá no Mais Retorno, coloca para comparar, por exemplo, o Tesouro IPCA 2015, Tesouro IPCA 2019, comprado não na taxa de 2,8, mas comprado ali uns 6 meses após o lançamento. Por quê? Porque ele perdeu para o CDI, mas devido à sua taxa muito curta. O composto, inflação mais taxa, ficou muito baixo, porque a taxa dele era muito baixa. Não é o caso atual. No caso atual, a taxa composta é muito alta. É 6 ou 7. No caso dos Educa, 7 às vezes 8, né? Nesse ano nós tivemos vários dias que foi IPCA mais 8. Bom, e pega também o IPCA 24, ali no finalzinho da carreira dele, eles vão ganhar, na maior parte do tempo, do Tesouro Selic correspondente ou do CDI, tá? Então, sim, uma estratégia... Enrolei aqui a língua. Uma estratégia ladder usando os 4, 5 primeiros vencimentos do Educa tem muita chance e eu acho que daria para chutar baixo que é 90% de chance de ganhar do Tesouro Selic do mesmo prazo. Os Educa Mais ficarão disponíveis para compra até o mês anterior ao início do pagamento ou deverão sair um pouco antes? O prometido no lançamento foi que eles ficariam até o dia da véspera do primeiro pagamento. Depois eles mudaram para o mês anterior ao primeiro pagamento. Não mudaram isso por enquanto. Eu acho que vai ser, meu palpite, 15 de dezembro de 25 vai ser o último dia para comprar o Educa 26. Como funciona o imposto de renda do Renda Mais? É somente sobre o rendimento ou sobre o total recebido em cada mês? O Renda Mais, pessoal, a gente paga sobre o ganho de capital em cada parcela. Para ficar bem claro esse conceito, nós temos aqui o Renda Mais 2030, certo? Quanto que a gente está pagando por cada uma das 240 prestações? Supondo inflação zero, né? Ora, nós estamos pagando o preço dividido por 240. Nós estamos pagando aí aproximadamente R$ 7,51. Quanto que nós vamos receber? Valor nominal atualizado. Nós vamos receber, que no caso do Renda Mais o nome é VNI. Nós vamos receber 4.518,37. Ou seja, nós vamos receber R$ 18,82 por parcela. Nós vamos pagar qual é a base para o imposto de renda aqui? É a parcela inteira? Não, é o ganho de capital da parcela. Ou seja, 18,82 menos 7,51. Nós vamos pagar o imposto de renda em cima de 11,31. Tá? Claro que tesouros renda mais muito longos, em que a maior parte, pega aqui os 50, por exemplo, você vai receber os mesmos R$18 por parcela. Mas quanto que você vai ter pago em cada prestação a receber? Ora, isso aqui por 240. Você vai ter pago R$1,98. Então, quase todo o rendimento futuro, quase toda a parcela, menos esse R$1,98 dos 18 a receber, vai ser ganho de capital, né? Então, quanto mais longo o prazo do Renda Mais, mais imposto você paga, porque mais acúmulo tem, infelizmente, tá? Foi o motivo aí da primeira pergunta, né? Então, infelizmente, isso acontece, pessoal, tá? Eu só tô avisando, tá? Não me culpem. Eu só tô mostrando as coisas como elas são. Caso o imposto de 17,5 passe a vigorar, o mercado, como grande influenciador dos preços,
não poderia precificar essa elevação tributária forçando as taxas de retorno do Tesouro a serem mais altas de modo a compensar a nova alíquota? Opa! Eu acho que não, viu? Por quê? Porque para a pessoa jurídica, para o bancão, para o tubarão, não mudou absolutamente nada, pessoal. Esse imposto de renda é só para pessoa física, tá? ênfase só para pessoa física, tá? Então realmente é uma sacanagem. É uma sacanagem muito grande esse imposto, porque é só em cima da pessoa física, tá? E quem é que determina preço, taxa e faz pressão? Os tubarões, através do Day Futuro e através dos leilões, mas eles estão comprando sempre. Se eles estão comprando sempre, pessoal, não existe forçar a taxa a ser mais alta. Porque para forçar a taxa a ser mais alta, teria que baixar o preço. Baixar o preço é reduzir a demanda. Eles não reduzem a demanda nunca. Nunca. Tá? Mesmo quando canais aí de corretoras falavam que o Tesouro não conseguia vender os títulos e tal, eles estavam errando feio nas análises e eu provei aqui em diversas vezes nas nossas análises dos leilões, tá? Em que realmente era o Tesouro que reduzia a oferta e não o contrário. Então, eu não vejo como isso acontecer por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o imposto de renda não é para os tubarões, é para nós, é para sardinhas, tá? E o segundo motivo é, eles nunca param de comprar. Se eles parassem de comprar, talvez tivesse chance de acontecer isso que você está citando. Mas como eles nunca param, a demanda é sempre muito forte por título público, né? Não, eu não tenho muita esperança que isso venha a acontecer. O título IPCA com juros semestrais voltará ao rol? Voltará. Ele pode voltar como título de prazo intermediário, a exemplo do 45 hoje. Então, quando que isso poderia acontecer? 2035, né? Há 20 anos do seu vencimento. Aqui nós temos a pergunta do membro, que eu respondi na área de membros, mas como é uma pergunta na área aberta, eu posso também comentar essa resposta aqui, ó. Se essa alíquota unificada de 17,5 incidirá apenas sobre títulos comprados a partir de 26 ou incidirá em todos, tá? Pessoal, isso aí é o seguinte, ó. Pelo que está escrito no parágrafo 5º, não, perdão, no artigo 5º, capítulo 2, artigo 5º, parágrafo 8, tá? Ali tem uma frase muito chata, pessoal, que diz que a gente paga sobre investimentos, posições que existem em 31 de dezembro de 2025. Então isso anula a frase que a imprensa está propagando, que só vale para os investimentos de 2026. Vocês estão com dúvida? Vamos olhar o texto então. Tá aqui, pessoal, Presidente da República, né? Onde que eu falei? Artigo 5º, capítulo 2, artigo 5º. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 2, aqui embaixo. Artigo 5º, parágrafo 8. Eu não sei se isso aqui é parágrafo ou inciso. Eu acho que é parágrafo, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Vejam aqui, ó. O dispositivo no caput, ou caput, os rendimentos de aplicação financeira no país ficam sujeitos à retenção da fonte, a alíquota de 17,5%, tá? Isso é o caput. Cadê? O disposto no caput e nos parágrafos 1º ao 6º aplica-se, inclusive, para os rendimentos auferidos a partir de 1º de janeiro de 26, com as aplicações financeiras existentes em 31 de dezembro de 25. Então essa história que passa a valer a partir de 26, opa, isso não está no texto. Não está no texto. O que está no texto é isso aqui. Capítulo 2. Dos rendimentos das aplicações financeiras no país, aqui a nova alíquota de 17,5%, e quais os investimentos receberiam esse imposto? Aqueles existentes em 31 de dezembro de 25. Então não é sobre os investimentos novos, é sobre todos. É sobre todos, tá? Então, sim, a imprensa tá
divulgando informação errada, pessoal, tá? Ah, mas e o anterior, Nathan? Os rendimentos oferidos até 31 de dezembro de 25 serão tributados de acordo com as regras vigentes até a referida data. Isso aqui não quer dizer que é só para os investimentos novos. Quer dizer que o que a gente receber de rendimentos, o que são os rendimentos? Eles definem aqui também, ó. É o parágrafo 1, ó. Incisos 1 e 2. Pagamento de juros e demais rendimentos, entre eles juros, dividendos, rendimentos, tá? Ou amortizações, resgates, liquidação ou alienação, que quer dizer venda, tá? Então é tudo, é tudo. Você recebe alguma coisa do título, ou você vende o título, ou recebe amortização, fundo imobiliário paga amortização, né? Debênture paga amortização, por aí vai. O Renda Mais paga amortização e juros, né? Tudo, pessoal, é tudo, é tudo. Entendam isso, é tudo, tá? Esse projeto aqui, ele é muito deletério para a pessoa física, tá? Então, o dizer que os rendimentos oferidos até 31 de dezembro desse ano serão tributados de acordo com as regras vigentes até a referida data, não diz nada com nada, né? Só diz que o que foi investido esse ano está valendo para esse ano. Mas para o ano que vem, ó, aí tá no parágrafo 8. O disposto no caput e nos parágrafos 1 a 6 aplica-se inclusive para os rendimentos oferidos a partir de 1º de janeiro de 26 com as aplicações financeiras existentes em 31 de dezembro de 25. Então sim, inclui os investimentos deste ano, não é somente a partir do ano que vem. Tá, pessoal? Então, infelizmente aí com essa bomba, né? Eu vou encerrar aqui o nosso perguntão, tá? Mas tem que ficar claro, pessoal. Aliás, eu sempre falei isso no canal. A gente tem que ir direto na fonte, pessoal. A gente tem que ler a medida provisória, a gente tem que ler a lei, a gente tem que ler o que está sendo discutido, a gente tem que ler o que está sendo proposto na fonte. Na fonte. Então tem inúmeras matérias aí na imprensa dizendo que vai ser a partir de 26, que só vale o que for investido em 26. Não, o que vale é o que você tiver em posição em 31 de dezembro de 25 também, tá? Então, infelizmente, a coisa é pior do que o que estão falando por aí, infelizmente, tá? Agora, por outro lado, pessoal, tem muito vídeo também das pessoas comentando como é que ficam as novas regras. Também não, porque isso aqui é uma proposta. Isso aqui o Congresso pode deixar caducar, pode modificar, podem acontecer muitas coisas até lá, né? Então não é definitivo, tá? Mas o que foi proposto é que sim, inclua os investimentos anteriores, tá? Isso tem que ficar bem claro para todos nós. E só fica claro para quem lê na fonte. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.